Nós estamos numa série de mensagens chamado Domínio, a Guerra pelo Trono. Semana passada nós começamos a pintar um quadro a respeito de batalha espiritual. Se você perdeu semana passada, você certamente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entender essa segunda fase. Eu estou pintando uma tela e ao final dessa série nós vamos ver o quadro completo. Por que nós estamos falando sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual? Muitas pessoas têm dificuldade de entender quem elas são nesse ambiente espiritual. Nós vamos procurar responder perguntas tipo: quem Deus é nesse ambiente de batalha espiritual? Qual a obra de Satanás? Precisamos nos preocupar tanto com aquilo que as pessoas falam: feitiçaria, obra de macumbaria, satanismo. Satanás tem que tipo de autoridade? Até onde vai o nível de ataque do inferno? E até onde estabelece a autoridade do reino de Deus? Quem é você no meio de tudo isso? Quais são as obras da carne? Quais são os ataques dos demônios nessa jornada? Por isso, eu quero que você entenda. Algumas pessoas durante a semana compartilharam comigo: pastor, foi revelador para mim algumas coisas que você falou semana passada. Outros falaram: pastor, me assustou algumas questões que eu não havia pensado sobre isso. Queridos, então eu imagino que você vai pensar quando nós chegarmos no final dessa série. Nós queremos desconstruir algumas coisas que a religião falou para nós que nós deveríamos acreditar sobre batalha espiritual. E nós queremos construir de uma base alicerçado nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Semana passada nós compartilhamos com vocês toda a jornada de Satanás para querer Deus ausente do trono, para conquistar o trono de Deus. Falamos que o trono de Deus se estabelece em um ambiente de justiça e de bondade. Se o reino perde esse lugar da justiça, ou não age em bondade, Deus não tem direito de ter o domínio e estabelecer o seu governo, porque é um reino eterno, e um reino eterno se estabelece com justiça e com bondade. Falamos também sobre quando Deus criou os querubins, e Satanás sendo um deles, Satanás se ensoberbeceu, se orgulhou em seu coração, e então ele é lançado para fora do governo de Deus, do trono de Deus. Falamos sobre o maior desejo de Satanás, que é tomar o trono de Deus. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, dentro de uma parte que lemos semana passada, falando sobre Lúcifer, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por conta do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra e fiz de você um espetáculo aos reis. Em Isaías capítulo 14, versículo 13, diz assim: você dizia em seu coração, falando sobre Satanás: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no monte santo, do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e eu serei como o Altíssimo. Nós vimos que a terra, antes da criação do homem, o jardim do Éden, era o lugar que Satanás governava, ou que Lúcifer, antes da queda, governava. E quando ele caiu, ele manteve com ele sua beleza e sua sabedoria. Beleza sem a graça de Deus, sabedoria sem a glória de Deus, ela se torna vã. Satanás permaneceu com esses atributos. Então, durante a criação, e é o tema da mensagem dessa noite, tem a ver com o propósito de Deus, da criação na batalha espiritual. E há algo importante nesse lugar, chamado o poder do sangue, o poder do sangue de Jesus. Eu quero falar com vocês hoje, o poder do sangue de Jesus
nos resgatando a criação, resgatando a autoridade. Infelizmente, muitas igrejas hoje, para se tornarem contemporâneas na visão desse grupo, eles dizem: não falem sobre o sangue, porque uma igreja contemporânea assusta as pessoas que estão chegando se elas pregam sobre o sangue de Jesus, se elas cantam sobre o sangue de Jesus, porque uma pessoa pode entrar na igreja e ela pensar: que sangue é esse? Aonde eu vou ser lavado por esse sangue? Mas uma igreja que quer ser tão contemporânea ao ponto de não pregar sobre o sangue, ela se torna irrelevante, porque é o poder do sangue de Jesus que nos cobre, que nos purifica, que nos mostra o destino e que nos dá direito à vida eterna. Queridos, quando Satanás perde o seu governo, ele mantém a sabedoria e ele sabe que Deus, para manter o seu trono, precisa ser justo e ser bondoso. E Deus então, Ele cria do caos a terra, e Ele cria o homem, e ao criar o homem, Ele tem tanta fascinação por essa criação, Ele tem um amor tão profundo por essa criação. Deus sabe tudo, é uma força de expressão que eu vou usar para vocês hoje. Eu imagino que nem Deus podia imaginar que Ele poderia amar tanto aquele homem. É como a gente, quando descobre, depois de casado, que você agora estão grávidos, vocês dois, e de repente a mulher começa a sentir no seu ventre aquele bebezinho crescendo, e ela começa a se encher de amor. O homem também ama, mas não como a mulher quando a criança está no ventre, porque ela sente as sensações, ela sente algo diferente. É ou não é, mulherada? É assim ou não é? Mas quando aquele bebezinho nasce, gente, então você diz: eu amo. Você não vê a hora de voltar para casa, você não vê a hora de gastar seu tempo, seus dias, seu dinheiro com aquela criança. Nem você imaginava que você poderia amar tanto alguém como um filho seu, e você dá tudo que você pode, você dá a sua vida, você dá a sua energia, você dá as suas finanças, você abre mão das suas coisas, porque você ama. Você olha para as mãozinhas, você olha para aquela criatura e você diz: como eu posso amar tanto? Eu nunca imaginei que eu poderia amar tanto. Deus foi assim com o homem, Deus amou tanto esse homem. E Satanás, depois da queda, não podia imaginar como o Criador, porque ele está com Deus desde a eternidade, como o Criador podia amar tanto alguém. Ele vê o Deus Todo-Poderoso descendo à terra e tendo comunhão com esse homem todos os dias. Todos os dias. E Satanás fica confundido com aquela expressão de amor. Ele não pode acreditar que um Deus tão poderoso vem à terra para compartilhar vida, relacionamento, intimidade com aquele homem. E Deus então escolhe dar àquele homem uma glória para governar, uma glória para dominar, uma glória para multiplicar e encher a terra. E Deus então enche este homem de autoridade sobre animais, sobre o clima, sobre tudo que há no universo. Esse homem agora domina. Mas algo acontece. Satanás, sabendo que esse Deus só podia perder o seu trono. Qual era o objetivo de Satanás? Era que chegar até as mais alturas e tirar o trono de Deus, e tomar o trono de Deus. E ele sabe que se Deus for injusto, Deus perde o direito do trono. Então o que ele faz? Ele sabe que se ele ferir o que é mais importante para Deus, fazendo o homem pecar, Deus não vai deixar esse homem ser destruído. O que ele faz? Ele certamente terá que dar um jeito para cobrir esse homem. E então ele acreditava que Deus seria injusto, agiria com injustiça. E o que acontece é que quando esse homem é tentado pela serpente
que foi dominada. Satanás possuiu essa serpente, um animal que não rastejava antes da queda. Convence o homem a desobedecer a Deus. Esse homem cai, ele peca. Esse homem falha. Esse homem comete um erro e ele perde a glória. Ele perde porque o que protegia ele era a sua fidelidade, era a sua obediência. Agora a glória cai desse homem, ele não governa mais, ele não tem mais autoridade. Hoje o homem, depois da queda, até o mosquito pica o homem. Antes ele governava até sobre os animais selvagens. E o que acontece nesse momento da queda? Deus tinha que ser justo, ele não podia agir com injustiça, mas Deus também tinha que ser bom para com o homem. Então, para ele se manter no governo, no domínio, o que Deus faz? O homem primeiro, quando vê que a glória se foi, ele se veste de folhas de figo, ele busca justificar a si mesmo, ele busca cobrir a sua vergonha, ele busca cobrir a sua culpa, ele busca cobrir o seu erro com a sua própria força, buscando se proteger. Mas Deus, olhando para aquela situação, Deus diz: não, a tua justiça não vai te cobrir, tem que ser sangue. Até então, de eternidade até aquele momento, nenhum sangue havia sido derramado. Satanás, que era o guardador da justiça, sabia que o sangue cobriria. Ele não imaginou que Deus mataria um animal inocente. Primeiro sangue derramado, uma ovelha inocente, para cobrir com a pele daquela ovelha a vergonha da nudez, da culpa do homem. Deus envia o homem para uma jornada. Satanás, naquele momento, ele diz: sangue cobre. É justo isso. Ele não perdeu a justiça. Mas Deus, naquele instante, naquele momento da queda, Deus libera a primeira profecia sobre Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala sobre a vinda daquele que destruiria Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a profecia da vinda de Jesus através de uma virgem. Porém, inimizade, Deus falando sobre Satanás que estava empossado da serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. A palavra descendência aqui significa semente que fecunda. Uma mulher não tem a semente para fecundar. Isso você sabe muito bem. Para que o óvulo seja fecundado, ele precisa da semente que só o homem tem. A mulher não tem semente. Isso confundiu a cabeça de Satanás, porque Deus disse: você será inimigo da descendência da mulher, ele ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo: chegará um dia que uma mulher, ela não precisará de um homem para fecundar, porque vai ser obra do Espírito Santo, e a gente só descobre isso no plano de Deus, quando Jesus é enviado à terra. E quando acontecerá isso, haverá um momento que você vai ferir o calcanhar da descendência dessa mulher, que é Jesus, mas ele lhe ferirá a cabeça. E isso aconteceu na cruz do Calvário. O que Deus disse no momento da queda e confundiu Satanás, aconteceu na cruz do Calvário. Satanás quis destruir Jesus, mas Jesus pisou na cabeça da serpente. Naquele momento, quando Satanás ouviu essa palavra profética, ele disse: vai vir uma semente, eu não sei como, eu não sei de que forma, porque saiba disso, meus irmãos,
O único que é onipotente, que tem todo o poder, que é onisciente, que sabe todas as coisas e é onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo, é o nosso Deus. Satanás, ele não sabe todas as coisas. Quando você diz Satanás está pensando, Satanás conhece os meus pensamentos, ele não conhece, porque ele não sabe todas as coisas. Satanás não tem essa autoridade, esse poder. Alguns dizem assim, Satanás está aqui, está ali. Querido, se Satanás está naquela esquina, ele não pode estar dentro dessa igreja. Se Satanás estiver na China, ele não pode estar no Brasil, porque ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Nem um anjo, nem um querubim, nem um demônio é onipresente. E ele não sabe todas as coisas, e ele não tem todo o poder. Somente o nosso Deus tem todo o poder. Somente Ele. E por Ele não saber todas as coisas, Ele pensou, quem vai ser essa semente? Ele faz Caim matar Abel, porque ele achou que Abel era a semente, mas Abel não era a semente. E se eu fosse percorrer pela Bíblia, nós ficaríamos aqui a noite toda, dizendo como ele buscou destruir a semente, por não saber quem era. E quando Deus promete a Abraão, você será uma bênção, e de ti todas as nações da terra serão abençoadas. O que Satanás faz? Ele pensa, a semente de Abraão é Israel. E se você olha toda a história de Israel, é Satanás querendo destruir a nação de Israel, vez após vez, porque ele achava que Israel era a semente. Israel enfrenta guerras, é subjugado, porque Satanás achava que era a semente. E toda vez que ele percebia um ambiente espiritual, de algo que Deus ia começar a fazer, que ia vir um libertador, que ele achava que viria o Messias, ele se opunha, e ele fazia morte de crianças. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele percebeu o mundo espiritual, ele percebeu que estava uma agitação no mundo espiritual, então ele faz com que todas as crianças fossem mortas, e Deus então livra Moisés, e a história você sabe, mas Moisés não era a semente da mulher, era um libertador, mas não era a semente da mulher. Queridos, se você entender o mundo espiritual, você vai entender. Satanás não sabe todas as coisas, mas ele percebe quando Deus está para preparar algo, quando Deus está para fazer algo, ele reconhece o ambiente espiritual. E é por isso que ataques maiores vêm quando você está pronto para entrar num outro nível em Deus. É por isso que há manifestações mais fortes. Satanás não fica o tempo todo trabalhando contra a sua vida, enviando seus demônios. Mas existem momentos que o ambiente espiritual está se manifestando, ele reconhece e ele vai atacar. A Bíblia diz em Daniel, que quando Daniel começou a orar e a jejuar, o reino do mundo espiritual começou a se manifestar, e diante dessa manifestação, demônios começaram a impedir os anjos de chegarem. E com isso, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nos posicionamos em oração, nos posicionamos em jejum, o reino do Espírito começa a agir, ataques começam a vir, mas Satanás sabe que ele não pode impedir as forças de Deus, porque elas são maiores e são mais fortes. E é por isso que a gente precisa se manter fiel. Mas esse não é o ponto da palavra. Satanás quer matar a semente, mas Deus encontra um meio de cobrir o homem, de trazer justiça sobre o homem, e esse meio era o sangue. E é por isso que Satanás não podia fazer nada quando o sumo sacerdote sacrificava uma ovelha para cobrir o pecado do povo. Ele sabia, a justiça foi feita. Então por todos os tempos, sangue era derramado, sangue de animal inocente era derramado, e aquilo momentaneamente cobria o pecado do homem, até que chega uma noite feliz, uma noite aonde os pastores, os reis magos, recebem a notícia que o menino nasceria.
Até que chega uma noite tão esperada, que os anjos e os céus se manifestam. A estrela, ela guia aqueles que traziam presentes caríssimos, e aqueles homens passam por Herodes. Herodes descobre que o rei iria nascer, porque aqueles magos, aqueles reis, aqueles pastores, eles estavam indo em direção ao lugar que a estrela estaria levando eles. Herodes não sabia, e ele então decide matar todos os pequeninos a partir dali. Os reis magos não voltam pelo mesmo lugar, eles, depois de entregarem os presentes, eles vão por outra rota. Jesus é preservado no Egito, Jesus é guardado, mas agora, aquele que nascera do ventre virginal de Maria, Deus encarnado, Deus na terra, aquele menino nasce, o Deus pisa a terra, o Deus eterno, agora em figura de homem, crescendo em sabedoria e em estatura, agora está pisando nessa terra, é obediente, ele é um homem santo, ele enfrenta tentações e não peca, ele não é encontrado nele erro algum, ele é santo em toda a sua estrutura, e ele começa a agir nessa terra. O sangue de animais continua sendo derramado, mas ele sabe qual seria a sua missão eterna, porque ele é a profecia dada no começo da criação. Agora chegou alguém que seria ferido por Satanás, mas pisaria definitivamente na cabeça do diabo. Queridos, e quando Jesus está pronto para ir à cruz, Satanás, ele está pronto para derrotar, porque ele pensa, agora é o momento, Deus não pode fazer nada, porque ele justificou o homem, mas como ele vai justificar o filho? E ele sabe o terror que aconteceria, e se aquele homem santo, sem pecado, Deus encarnado, suportaria aquela cruz. Satanás, a Bíblia menciona poucas aparições dele em toda a história. Ele aparece no jardim do Éden, ele aparece diante do trono de Deus para acusar Jó, e quando Deus diz, está vendo meu servo Jó? Ele diz, sim, mas o Senhor também o protege, como que ele não iria te louvar e te engrandecer? E Deus então permite que Satanás toque em Jó, e Jó passa por uma jornada muito dura, se mantendo fiel aos valores que ele sabia de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás odeia que Deus ame e proteja você, ele odeia isso. E quando há uma permissão de Deus para um nível de batalha tão violento, tão profundo, eu quero que você saiba uma coisa, Deus nunca deixará você sozinho, porque é exemplo da história de Jó. Jó, no final, ele diz, antes de tudo que eu passei, antes de tudo que eu perdi, eu conhecia Deus de uma forma, mas depois de tudo isso, e eu não trocaria isso por nada, hoje eu conheço o Senhor, não mais de ouvir falar, mas te conheço por andar contigo, e Senhor, eu sei que a restituição veio, mas o maior presente foi te conhecer. Queridos, quando você passa pela luta, quando Satanás levanta ataques contra você, saiba de uma coisa, Deus já preparou para você o final de todas as coisas, Ele tem a vitória nas suas mãos, e Ele tem aquilo que você conquistou durante a batalha, que é conhecer a Deus. Depois nós vemos Satanás vindo em um momento em que Davi erra, e ele manda fazer o censo, e Satanás aparece ali. Nós vemos também
Satanás aparecendo quando o sumo sacerdote Josué, com as roupas impuras, está ali para entregar um sacrifício, e Satanás vem para acusar aquilo que o sumo sacerdote estava fazendo, e Deus troca a roupa do sumo sacerdote, e ele purifica o sumo sacerdote, e Satanás não pode mais acusar aquele homem. Nós vemos depois Satanás aparecendo, quando Jesus está no deserto, para ser tentado, e Satanás então tenta seduzir Jesus, oferecendo os bens desse mundo, e Jesus o vence pelo poder da palavra. E nós vemos também Satanás, profeticamente, em Apocalipse, se levantando novamente, para guerrear contra Deus e os escolhidos, que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Olha o que diz Apocalipse: quem são esses que vêm da terra, que são lavados pelo sangue do Cordeiro, e que não negaram o testemunho do seu nome? Quem são esses? São vocês, somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então Satanás aparece ali, mas Satanás sabe que para que o pecado da humanidade pudesse ser coberto definitivamente, não animal deveria ser morto e o sangue derramado, mas um justo, porque um justo pelo justo, um santo por aqueles que não poderiam ser santos. Ele sabia que a injustiça seria vencida se o justo morresse, e Jesus era justo. O santo vai para a cruz, o santo é levado pelo Calvário, o santo é levado pela jornada mais terrível de todos os tempos. O santo agora, o único perfeito, o Deus encarnado, agora está pendurado naquela cruz. Aquele homem santo começa a derramar o seu sangue, e Deus poderia se opor, porque ver o seu filho em sofrimento é a coisa mais terrível para o coração de um pai. E naquele momento, na cruz do Calvário, Deus tinha que escolher entre um ou entre muitos, e naquele momento, na cruz do Calvário, ele vendo o seu filho, Jesus não suportando a dor, Jesus não aguentando mais a pressão, seu sangue esvaindo por suas mãos, por seus pés, por suas feridas, por suas pisaduras, Jesus ali sendo derramado, ele sente que o Pai não está com ele, porque o Pai teve que fazer uma escolha: ou eu estou contigo e eu te livro disso, ou eu te deixo por um tempo, para que a humanidade seja justificada. E o Pai se vira, e Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? E Jesus sente solidão e abandono, porque tudo o que o homem passa, Jesus precisaria passar. Quando o homem se sente abandonado por Deus, Jesus precisaria passar por aquilo, porque ele justificou todas as coisas, não apenas uma, não apenas parte, ele justificou todas as coisas. Então Satanás, naquele momento, fere Jesus com uma ferida mortal, e naquele momento, algo acontece. O Cordeiro de Deus suspira, e ele diz: está consumado. O que Jesus estava dizendo com isso? A promissória foi paga. Tudo que eles deviam, tudo que eles eram culpados, todo crime que eles tinham cometido, eu paguei com o sangue cobriu, o sangue agora guardou, o meu sangue foi suficiente para justificar toda a humanidade, os que eram e os que seriam. O sangue de Jesus é suficiente, queridos. E naquele momento, Jesus
pisa a cabeça de Satanás. Naquele momento, Jesus sai daquela cruz, ao terceiro dia ressuscitando, Jesus sai daquela cruz como rei vencedor, como homem glorificado. Jesus agora sai como aquele que é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o filho primogênito, mas agora ele não é mais unigênito. Agora Jesus é o primogênito de Deus, porque eu e você somos aqueles que vieram como filhos de Deus, através do sangue de Jesus. O sangue tem poder, o sangue cobre do pecado, o sangue nos justifica, o sangue nos tira a culpa. Pastor, e o que tem isso a ver com batalha espiritual? Queridos, quando uma pessoa, ela não entende o sangue e o poder do sangue de Jesus, cobrindo os seus pecados, ele deixa de olhar para a cruz, e ele dá atenção à culpa, condenação, que é a maior estratégia de Satanás na batalha espiritual. Se você pensa que a maior estratégia de Satanás na batalha espiritual é fazer você se preocupar com a macumba que aparece perto da sua casa, com o olho gordo que você precisa de sal grosso para se livrar, se você pensa que o maior nível de batalha espiritual é você saber que tipo de demônio está agindo na sua vida, e se preocupar se Satanás está trabalhando em seu favor ou contra você, ou os seus demônios trabalhando contra você, se a tua preocupação é entender de nome de demônio, de hostes da maldade, se você está mais interessado em pensar no nível de batalha espiritual, nos livros que você leu. Tem gente que entende de batalha espiritual porque leu o livro de Rebecca Brown, porque leu o livro de Daniel Mastral, porque leu a apostila de Neuza Tioca, e todos eles tiveram suas experiências pessoais com Deus. Pessoais. Únicas. Tem gente que lê um livro e pensa: olha, Satanás envia, os seus anjos vêm em casa à noite, eles atravessam. Gente, há tanta experiência pessoal, e a igreja trazendo isso como experiência corporativa. Experiência pessoal é fruto de algo que aqueles homens viveram. O que está para o corpo de Cristo está dentro das Escrituras Sagradas. O que é para que todos nós pensemos a nível de batalha espiritual, o padrão é a Bíblia e não experiência de outros. Quando nós guiamos até as nossas orações, ai, Satanás está me atacando, ai, eu bati a mão, a porta do carro no meu dedo, foi o diabo, esses demônios das trevas. Tem gente que tudo é o diabo. Eu quero dizer para você, queridos, primeiro, Satanás não é onipresente. Para ele vir, é porque algo muito que vai mudar a cultura está acontecendo. Nós vemos a história de Martinho Lutero, e Martinho Lutero, nós temos que admitir, ele fez uma revolução, porque ele quebrou uma estrutura religiosa, e Martinho Lutero começou o processo da igreja protestante. E Martinho Lutero, na sua história, diz que numa noite ele recebe a visita de Satanás em seu quarto, e Satanás vem e apresenta em um pergaminho todos os pecados dele. E diz que ao receber a visita de Satanás, ele lê aqueles pecados, e ele diz: sou culpado, cometi todos eles. Mas Satanás, não são só esses, tem mais. Diz que Satanás saiu e foi averiguar mais pecados, e diz que voltou com uma lista maior do que aquela. Diz: aqui tem mais. Martinho Lutero diz que leu aquilo, e diz que falou: sou culpado, cometi tudo isso, erros meus. Tem mais alguma coisa, Satanás? Satanás disse: não tem mais nada. Diz que ele pegou a tinta e a pena e escreveu bem grande sobre os seus pecados. 1 João 1:7, e entregou para Satanás. E ele disse: se porém andarmos na luz, como ele está na luz,
nós vamos ter comunhão uns com os outros. Ele grifou essa parte, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Satanás fugiu do quarto dele, porque não podia acusá-lo mais. Queridos, a estratégia de batalha espiritual de Satanás não é fazer você dar atenção para esses níveis, macumba, feitiçaria, satanismo. A maior estratégia de Satanás é fazer você não olhar para o sangue, é fazer você não crer no sangue, é fazer você não encontrar sua identidade e seu destino na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo você é coberto de toda acusação, você é coberto de todo pecado. Queridos, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos perdoados. Quando nós olhamos para os nossos pecados, nós temos que pagar o preço. A palavra de Deus diz que pecado no Velho Testamento é a mesma palavra no original para libação. A palavra libação quer dizer oferta de sangue ou líquidos ou perfumes derramados para cobrir. Esse é o original. Libação é uma oferta de sangue, líquidos ou perfumes entregues a uma deidade para cobrir. É por isso que no Velho Testamento a palavra pecado e libação era a mesma. Você tinha que ler o contexto para colocar, isso está falando sobre pecado, isso está falando sobre oferta que cobre. Por quê, queridos? Porque no mundo do Espírito, o pecado precisa sempre que alguém pague ele. E continua sendo assim até agora, escute isso. Até agora, o pecado precisa encontrar alguém que o cubra ou que o pague. É por isso que quando você peca e você não olha para o sangue de Jesus, você vai encontrar culpa em si mesmo, condenação em si mesmo. E essa é a maior estratégia de batalha do inimigo, fazer você olhar para o seu pecado e se sentir culpado. Porque quando você peca, alguém tem que pagar. Então a estratégia dele é fazer o quê? É plantar uma semente, porque ele não pode estar o tempo todo te acusando. Ele planta uma semente que vai crescendo no seu coração, e por você não olhar para a cruz de Cristo, você começa, toda vez que você peca, você diz: eu não sou digno de ser abençoado, eu não sou digno de receber perdão. Toda vez que você erra, você lembra do que você fez, então você diz: eu não estou pronto para receber essa bênção de Deus, porque olha o que eu faço, olha como eu ajo, olha o que eu estou pensando do pastor, olha o que eu estou pensando dos irmãos. Então a crítica começa a encher o nosso coração, e quando você peca, e você não encontra você como culpado, o pecado precisa de uma cobertura, precisa ser pago, nós encontramos alguém para culpar. Porque quando o pecado aparece, você precisa de alguém para culpar. Quando você não se culpa, você culpa os outros. E você vai se distanciando do que Jesus fez por você, que foi um preço muito alto, que foi morte de um santo. E quando você deixa de olhar para a cruz, Satanás começa a acusar você. E eu vou falar mais à frente sobre essa estratégia maligna dele ser o acusador. É a maior batalha que nós precisamos enfrentar, porque quando alguém deixa de olhar para a cruz, ele para no seu destino, ele perde a sua identidade. Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, ele precisava estabelecer também o seu governo. E os fariseus chegam com uma mulher pega em adultério, no ato do seu pecado. E naquele momento, quando eles trazem aquela mulher, perceba, queridos, perceba que os fariseus que representam a religião, não estavam preocupados com a mulher, não tinham amor. Os fariseus, e a religião é assim, ainda que eles aparentam querer cumprir a lei, eles não querem cumprir a lei, porque eles chegaram para Jesus dizendo: a lei diz
que se alguém for pego em adultério, que seja apedrejado. Mas a lei também dizia que devia ser instantaneamente aquilo, e havia lugar para aquilo. Eles se dão ao trabalho de trazer aquela mulher para pegar Jesus. E quando eles chegam, Jesus estava escrevendo na terra, no pó da terra. Do que o homem foi criado, da onde o homem foi criado? Do pó da terra. Queridos, quando Jesus estava com o dedo naquele pó, ele estava dizendo: sou eu o único que posso tocar na essência de quem o homem é. E quando os fariseus chegam e dizem: mestre, pegamos essa mulher em pecado, Jesus sequer levanta a cabeça. Ali ele estabelece justiça e bondade. Ele diz: a lei diz que tem que fazer isso, mas eu vou mostrar uma lei mais pura, porque há um lugar mais puro do que esse que vocês estão dizendo. A lei diz: apedreje, mas eu digo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A justiça foi paga ali. E Jesus olha para aquela mulher com os olhos de bondade e amor, e Jesus diz: mas há uma coisa, mulher, eu não te acuso mais, mas vá e não peques mais, porque seus pecados foram perdoados. Jesus estava dizendo: daqui a algum tempo, na cruz do Calvário, eu exercerei autoridade para cobrir você de todo o pecado. Queridos, essa é a verdade da cruz do Calvário. Toda vez que você olha para ela, a acusação cai. E se a palavra de Deus é o teu guia, a palavra de Deus diz assim: não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais acusação. É por isso que a lei mais pura é essa. A lei mais pura é Jesus cobrindo os seus pecados. Quanta gratidão. Queridos, imagine que você cometeu muitos crimes, você errou ao ponto de ser levado ao cárcere, e quando você é levado ao cárcere, há um juiz que te chama na manhã seguinte, e quando você chega no tribunal, um advogado de acusação vem e apresenta todas as suas falhas, todos os seus crimes, e o juiz, ouvindo aquilo, ele diz: você cometeu isso, você é culpado. E o advogado de acusação diz: para esses crimes, eu quero pena de morte. E o juiz diz: está dentro da lei, decretado está, pena de morte. Você é jogado na prisão esperando o dia do seu decreto final, do dia em que você será tirado daquela cela e levado para a sua prisão permanente, onde você vai receber a pena de morte. Todos os dias, o advogado de acusação, que precisa fazer acusação a outras pessoas, passa ali e lembra dos seus crimes. Mas numa manhã, eles chegam e ele diz: você está livre. Você diz: como assim? Eu tenho uma sentença, eu cometi esses crimes. Ele diz: não, você está livre. Alguém acabou de substituir você na sua pena. Como assim? Pois é, essa pessoa veio e disse que você não precisa pagar mais, que ele pagaria por você. Você está louco? Ele diz: abra a janela, olhe para o lado de fora, e quando você abre a janela, você vê o teu substituto pendurado do lado de fora. E ele diz: não, mas, e você diz: isso não é justo, não, isso não é certo, foi eu que errei, isso não é correto. E a pessoa diz para você: não importa mais, porque ele não apenas quis te substituir, ele já te substituiu, e ele já morreu, não tem como voltar atrás, já foi feito. E ele diz: pode sair. E você sai dali, e você vai para a casa do seu pai, e você passa seus dias feliz, porque agora você é livre. Foi isso que o Evangelho fez com você, meu irmão. Você tinha um destino, você era criminoso, você era culpado, você tinha uma condenação,
Mas apareceu um substituto, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Naquela noite que ele nasceu, a noite se tornou dia, mas no dia que ele morreu, o dia se tornou noite, porque até o universo percebeu que algo estava acontecendo, que aquele sangue era definitivo, que o véu foi rasgado, um novo caminho foi aberto, e agora você é puro, você é santo, você é limpo, você é justificado, você agora tem vida eterna. Essa é a verdade do Evangelho. Ainda que você olhe pela janela da eternidade e você diga: eu tenho pecados. Ainda que você olhe para a janela da eternidade e você diz: eu não sou digno. Ainda que você tenha acusação após acusação, a obra já foi feita. Jesus já morreu por você, Jesus já se entregou por você, seus pecados foram perdoados. Então agora o que eu faço? Eu me aproximo da cruz de Cristo. Agora o que eu faço? Eu me aproprio dessa verdade. Pastor, e aonde está a consequência pelo pecado? Se tudo isso é verdade, se Jesus me purificou dos pecados passados, dos pecados que eu cometo hoje, dos pecados que eu cometerei amanhã, aonde está a consequência pelo pecado? Ela continua, mas um Deus bom, que precisa justificar você, e você já foi justificado. Esse Deus justo opera em amor, te ajudando a passar pelo processo da santificação. E quando você tem que colher os frutos dos seus próprios erros, Ele está com você. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, eu já preguei sobre isso aqui. Um pai que sabe que precisa disciplinar o seu filho para proteger ele de se tornar um homem que não tem caráter, um homem que não tem valores, ele precisa disciplinar o seu filho, ensinar o que é justo para o seu filho. Esse pai, quando dá disciplina que é justa, e seu filho tem que passar por aquilo para crescer, e no processo seu filho começa a sofrer por aquilo, um bom pai, ele não deixa o seu filho passar sozinho. Muitas vezes ele chega a passar junto com o seu filho. Deus também é assim. Por Ele ter já te justificado, não há culpa sobre você. Quando você erra e tem que colher a consequência disso, o Deus eterno te dá força e passa junto com você. E quando você passa por aquilo, você se torna um homem segundo o coração de Deus. E deixa eu te dizer mais. Ainda que você, na casa do Pai agora, livre da prisão, porque o substituto já fez a parte dele, e o advogado de acusação vem contra você, ele não tem mais autoridade para te encarcerar. Ele não tem mais autoridade para estabelecer morte sobre a sua vida. Ele não tem mais autoridade para trazer maldição sobre a sua vida. Ele não tem mais autoridade para mandar pressões demoníacas que te vencerão. Ele não tem mais autoridade para tirar a vida eterna de você. Por quê? Porque já foi consumado, já foi feito na cruz do Calvário. Então agora, o que você precisa fazer, quando a estratégia do inimigo trouxer a você essa mentira de que você não pode, que você não é digno, que você não está pronto, que a bênção de Deus não é para você, que a vida abundante não é para você, que você não merece aquilo, manda ele olhar para a cruz, porque na cruz Jesus já pisou na cabeça da serpente, já venceu o diabo, tragada foi a morte e ele venceu a vitória da cruz. Essa é a verdade do Evangelho. Queridos, a maior batalha espiritual que você enfrenta é essa, é saber quem você é em Cristo Jesus. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso, cale a boca do inimigo, dizendo a ele
que na cruz do Calvário você já venceu, porque o teu irmão mais velho, Jesus Cristo, já venceu por você. Essa é a linda história do poder do sangue, e que definitivamente foi derramado e cobriu você. Nunca vá embora, nunca se afaste, nunca deixe a acusação ser maior do que a verdade que te protege. A oferta já foi paga, já foi derramada, o sangue já te cobriu. É por isso, queridos, que nós vamos tomar um cuidado com o nosso evangeliquez, com a nossa linguagem do evangelho. Toma cuidado. Tem gente que usa o sangue de Jesus por nada nessa vida. O sangue de Jesus tem poder. Cuidado, porque o sangue de Jesus foi tão poderoso, porque um santo teve que derramá-lo para cobrir a tua condenação eterna, te dar vida eterna e te manter justificado no processo da santificação. Uma coisa você precisa ter certeza: eu já sou justificado, o que eu estou sendo é santificado. Amém? Vamos nos colocar em pé.